Sou a idiota por ir ao casamento da minha esnora? Eu, mulher de 56 anos, tenho 2 filhos, Bob, homem de 30 anos, e Alice, mulher de 27 anos. Isso é sobre Bob. Ele costumava ser casado com minha nora Ruth, mulher de 28 anos. Isso até 5 anos atrás, Ruth descobriu que Bob a estava traindo enquanto ela estava grávida de minha neta. Fiquei muito decepcionada com meu filho. Eu o ensinei a ser melhor do que isso. Eu sou uma mãe solteira. Meu marido morreu anos atrás e só me casei novamente depois que meus filhos estavam no final da adolescência. Tenho certeza de que meu falecido marido não aprovaria a traição de Bob. Então, para encurtar a história, Bob, Ruth e eu brigamos. Eu disse a ele que estava muito desapontado com ele. Como ele pôde fazer isso com sua própria esposa? Bob gritou comigo e disse que eu sou a mãe dele, não de Ruth, então eu deveria ficar do lado dele. Eu disse não. Não apoiarei sua infidelidade sob nenhuma circunstância. Minha filha também acha que seu irmão está errado, mas ela é neutra sobre isso. Bob ficou bravo e saiu de casa. Eu só o vi nas audiências de divórcio. Deixei mensagens para ele dizendo que se ele quiser conversar eu estaria aberto para conversar. Mas ele não respondeu às minhas mensagens. Ruth era órfã. Ela não tinha mais ninguém, então ela me via como sua mãe. Mesmo depois do divórcio ela me visitava e me trazia alguns presentes como flores ou biscoitos. Eu nunca parei. Ruth também nunca parou de me chamar de mãe, mesmo depois do divórcio. Eu também adorava passar o tempo com ela e minha neta. Cerca de 3 anos atrás, montei Ruth com o filho de minha amiga Patty, John. Patty e eu somos amigas íntimas desde a infância. Ela conhecia Ruth muito bem e a amava também. Foi ideia da Patty colocar o filho dela com a minha esnora. Ruth e John se deram totalmente bem. John também era uma boa figura paterna para sua filha. Recentemente, John e Ruth se casaram. Ruth queria que eu estivesse lá para acompanhá-la até o altar. Ela me disse que subiu ao altar sozinha quando era casada com meu filho, mas agora ela quer que eu a acompanhe. Eu estava feliz por isso. Então, eu disse sim. A notícia chegou ao meu filho. Ele me ligou para gritar novamente comigo que o que estou fazendo é errado. Eu não deveria estar falando com Ruth porque ela e ele são divorciados. Ele me proibiu de ir. Eu disse a ele que ele estava sendo irracional. Mesmo que ele seja divorciado, isso não significa que eu tenha que cortar Ruth. Eu o lembrei que foi sua má escolha que o levou a isso. Não dei ouvidos ao meu filho e fui ao casamento mesmo assim. Meu filho recebeu a notícia e ficou furioso. Ele continuou me xingando por eu ser uma mãe caloteira que trocou o próprio filho por uma prostituta. Ele me chamou de hipócrita por eu não ter ido ao casamento dele. Ele se casou com a amante, mas estava vagabundeando no casamento de Ruth. Meu marido está comigo, mas ele diz que meu filho tem um ponto de vista válido. Mas minha filha diz o contrário. Fiz mal em ir ao casamento dela? No próximo post, a OP entra em mais detalhes sobre o que aconteceu com seu filho e Ruth. Eu, mulher de 56 anos, tenho um filho Bob, homem de 30 anos. Junto com ele tenho uma filha, mulher de 27 anos. Meu marido morreu quando minha filha tinha apenas 5 anos. A morte de seu pai foi um choque para Bob. Eu tentei o meu melhor para confortá-lo. Levei-o a terapeutas especialistas em trauma. Todos disseram que ele é um bom menino e muito bem comportado. A única figura paterna que Bob tinha era seu tio, meu irmão. Ele era um bom homem também. Um homem com disciplina. Desde que meus filhos eram pequenos, tentei o meu melhor para ser uma boa mãe. Parei de namorar por um longo tempo para poder me concentrar nos meus filhos, dei-lhes importantes lições de vida, eu até contei a eles sobre o pai deles. Meu falecido marido era um homem de dignidade e moral. Ele é o tipo de pessoa que não sacrificaria sua moral para agradar as pessoas ao seu redor. Eu sempre tentei ser ambos os pais, mas acho que não fui o suficiente. Meu filho começou a namorar minha nora Ruth quando ele tinha 20 anos. Eles se conheceram em um restaurante onde Ruth trabalhava meio período. Eu gostava de Ruth. Ela era bem educada e tinha um bom coração. Eu disse ao meu filho que ele escolheu a mulher certa para ele. Bob estava louco por ela. Eles se casaram 2 anos depois de namorar. Ruth se formou cedo e conseguiu um emprego como professora aos 22 anos. Percebi que meu filho não gostou.
Ele reclamava dos horários estranhos de Ruth, o que eu acho irracional porque ela era professora de jardim de infância. Expliquei isso ao meu filho que Ruth tem sua própria vida, uma vida fora da sua. Eu disse a ele que se ele estivesse preocupado com o tempo dela, ele deveria falar com ela. Ele disse que entendia. As coisas ficaram muito calmas por um ano. Um ano depois, eles começaram a ter outra briga. Ruth disse que queria buscar o seu mestrado. Ela ainda é jovem e queria fazer algo significativo com seu diploma. Honestamente, eu estava no apoio. Ruth era um prodígio, mas meu filho se opôs. Ele pensou que era uma má ideia e que causaria problemas. Agora, eu não gosto de me misturar na vida deles. Tentei ficar longe do conflito deles até que um dia Ruth veio até mim e disse que Bob ameaçou deixá-la se ela tentasse fazer um mestrado. Eu dei uma bronca no meu filho, e, honestamente, considerei isso uma ofensa porque trabalhei para sustentar minha família, trabalhei muito e agora tenho meu próprio negócio. É tão decepcionante para mim que meu filho tem um pensamento tão retrógrado. Algumas semanas depois, Ruth veio até mim e disse que estava grávida. Ela esqueceu tudo sobre seu mestrado. Eu tentei estar lá para ela tanto quanto possível. Mais tarde, Ruth descobriu que meu filho a estava traindo com uma amiga em comum. Ruth ficou arrasada. Convoquei uma reunião de família. Lá, Ruth estava chorando e disse a Bob como ele pôde fazer isso com ela. Bob disse coisas como Ruth não o ama, ela não o faz se sentir especial, sua amiga sempre atende às necessidades dele e o entende melhor. Ele percebeu que estava perdendo seus 20 anos brincando de família com uma mulher que sempre briga com ele. Eu perguntei quais eram as lutas, e o que Ruth fez para deixá-lo tão zangado. Ele disse, toda a existência dela me incomoda. Ela se preocupa mais com o ensino superior do que comigo. Se ela fosse uma boa esposa, seria uma dona de casa em vez de sair. Lembrei-lhe que também tinha formação superior. Ele disse que é diferente. Eles discutiam muito. Meu filho apenas a chamava de prostituta e vadia o tempo todo. Além disso, ele é um pai ausente para sua própria filha. Ele paga a pensão alimentícia, mas mal arranja tempo para a filha. Ele fez contato baixo quando me mantive firme e disse a ele que não apoiaria sua infidelidade a qualquer custo. Conheci sua amante porque ele insistiu que eu lhe desse uma chance e me disse que depois de conhecê-la eu mudaria de ideia sobre Ruth. Mas ele estava errado. Sua amante não era uma boa pessoa. Meu instinto estava me dizendo que ela também não tinha bom coração. Ela fez um comentário estranho de que estava salvando meu filho de um casamento ruim em potencial e que eu deveria estar feliz por ele. Eu disse a ele que não irei ao casamento dele se ele se casar com a mulher que destruiu o seu lar. Eu sei que meu filho é o mais culpado, mas ela conhecia Ruth e Bob. Ela sabia que eles eram casados. Recentemente, Ruth se casou com John, o filho da minha amiga. Ruth me pediu para levá-la até o altar. Isso chegou aos ouvidos do meu filho e ele me chamou de todos os tipos de nomes desagradáveis. Ele me proibiu de ir ao casamento de Ruth e me chamou de hipócrita porque eu não fui ao seu casamento, mas estava indo ao de Ruth. Eu apenas disse a ele para se acalmar e conversar comigo quando não estiver agindo como um bebê. Eu me sinto como uma fracassada. Como se eu tivesse falhado também com o meu falecido marido. Meu falecido marido ficaria desapontado com o meu filho também. Eu não sei onde eu errei. Tentei fazer o melhor para fornecer tudo. Talvez o fato de ele não ter um pai tenha contribuído para isso. Às vezes, agora, eu me arrependo de tê-lo como meu filho, mas eu ainda o amo. Mas não amo o homem que ele se tornou. Acho que ser mãe solteira foi uma maldição, afinal. Atualização. Antes de tudo, obrigado pelos seus comentários. Embora eu tenha recebido alguns comentários odiosos me chamando de mãe ruim e fracassada, foi bom ver que as pessoas me apoiavam. Deu força saber que eu não estava tomando uma decisão errada. Agora, em relação à atualização. Meu filho me enviou um e-mail dizendo que queria conversar comigo. Eu pensei que deveria ter uma conversa longa com ele, mas estabeleci algumas regras básicas. Ele não pode criticar ou chamar ninguém de nomes, como da última vez, e tem que ser civilizado enquanto estivermos conversando. Ele concordou. Ele veio para minha casa ontem ao meio-dia. Meu marido estava trabalhando e minha filha estava no quarto dela. Ele sentou-se e houve momentos de silêncio constrangedor. Ele me perguntou como eu estava e tivemos uma conversa superficial. Eu perguntei a ele sobre a esposa dele, e foi quando ele começou a chorar.
Não era um choro feio, apenas algumas lágrimas. Eu posso dizer que ele não está indo bem. Eu sentei ao lado dele e disse que ele pode me contar tudo. Ele me contou tudo. Ele me disse que sente muito pela forma como reagiu. Ele entende porque eu posso estar envergonhada dele. Mais tarde, ele me contou que o casamento dele não está indo bem. Que a esposa dele não chega nem perto de ser tão boa quanto Ruth era. Ruth cuidava de todas as necessidades dele e o amava. No entanto, ele tratava Ruth como lixo. Ele está constantemente brigando com a nova esposa. Ele sabia que tinha feito muita besteira. Ele aprendeu isso na última vez que visitou a filha e ela continuou chamando John de pai. Bob tentou fazê-la dizer a palavra pai e ela gritou com ele dizendo: "Você não é meu pai." Ele viu o quanto Ruth estava feliz com outro homem e percebeu o que perdeu. Eu perguntei a ele: "Você teria sentido falta de Ruth se sua esposa tivesse feito as mesmas coisas por você que Ruth fez?" Ele ficou em silêncio. Eu disse a ele que parece que ele manteve Ruth em sua vida apenas porque a usava para satisfazer suas necessidades. Eu expliquei a ele sobre meu relacionamento com seu pai. Nós ficamos juntos não porque eu satisfazia suas necessidades. Ficamos juntos porque nos amávamos, e esse amor não parou quando uma pessoa estava mais vulnerável e fraca. Mas ele, meu filho, deixou Ruth quando ela estava vulnerável e precisando dele. Suas necessidades foram satisfeitas quando Ruth era apenas uma dona de casa trabalhando em um emprego pequeno, mas assim que ela não tinha mais necessidade, ele a descartou. Isso realmente o atingiu forte, pois ele estava soluçando. Ele disse que sabe que foi uma pessoa horrível, mas foi manipulado por aquela vadia. Ele disse isso sobre a atual esposa dele. Para ser honesta, perdi a paciência e gritei que ele deveria parar de culpar outras pessoas pelo seu erro. Foi ele quem decidiu trair, foi ele quem decidiu deixar Ruth, foi ele quem decidiu abandonar sua filha. Ele não pode fugir de suas responsabilidades e se perguntar por que ninguém está ao seu lado. Além disso, ele não aprendeu nada com seus erros porque ainda está chamando sua esposa de nomes horríveis. Essa é a mesma garota que ele afirmava ser melhor do que Ruth. Ele tinha escolha de não trair, ele poderia tê-la afastado quando ela tentou seduzi-lo, mas não o fez porque em sua mente ele criou essa fantasia de que Ruth não se importa com ele porque tudo o que ela queria era completar sua educação. Eu o criei melhor do que isso. Ele não está apenas insultando minha criação, ele está insultando seu próprio pai também, e ele só verá sofrimento em sua vida a menos que assuma total responsabilidade por suas ações. Ele me disse que sabe que estou desapontado com ele e que quer consertar as coisas. Ele está preso em um casamento ruim porque Deus está punindo pelo modo como tratou sua filha e ex-esposa. Eu disse a ele que, se quer ser um homem bom, deve começar pedindo desculpas a Ruth e se tornando cordial com sua filha. Também o fiz ver que sua filha já vê John como pai, então, tenho dúvidas de que ela começaria a chamá-lo de pai tão cedo, mas ele deve pelo menos tentar. Disse a ele para se desculpar com sua irmã também. Se ele estiver realmente infeliz em seu casamento, deve se divorciar ou tentar aconselhamento. Qualquer decisão que ele tomar, eu o apoiarei, mas isso não significa que perdoarei sua esposa porque ela também fez mal a Ruth. A menos que ela peça desculpas a Ruth, não a considerarei uma pessoa decente. Por fim, disse a ele que, embora esteja muito desapontado com ele, ainda o amo. Sempre o guiarei para o que é certo. Ele sempre será meu filho, mas está é a chance dele de ser um homem melhor. Eu acredito em segundas chances. Desta vez, espero que ele mude sua atitude. Estou orgulhoso dele por reconhecer seus erros. Comentários. Op, faça um favor ao seu filho, consiga algumas recomendações de terapia para ele e entregue a lista. Com coisas assim, não se trata apenas de limpar seu ato. Isso é vago e não diz a ele como fazer isso. Precisamos abandonar a mentalidade de que se levante sozinho quando se trata de coisas assim. Se ele quer trabalhar para melhorar seu relacionamento com sua filha, ela pode ter 2 pais, francamente falando, ele precisa trabalhar em si mesmo. Op responde, eu disse a ele que deveria procurar terapia. Se ele precisar de dinheiro para isso, eu o darei. Mas ele precisa de terapia. Mas em relação à sua filha, eu ainda tenho esperança. Bob disse que tentou estar lá para sua filha, mas ela ainda quer John como pai. Ele precisa começar com pequenos passos. Ele pode organizar a guarda com Ruth ou simplesmente aproveitar ao máximo suas visitas. A Op também fez um post no subreddit de casamento, mas não está relacionado ao seu filho. Eu sinto que estou traindo meu atual marido com meu marido falecido.
Este é meu perfil descartável. Eu vou deletá-lo em breve. Já se passaram 22 anos desde que meu marido faleceu em um acidente. Lembro-me de seus últimos momentos. Ele estava bem, muito fraco para falar, mas ainda conseguiu dizer que me amava e amava nossos filhos. Eu e meu falecido marido tínhamos uma coisa em que escrevíamos uma carta um para o outro uma vez por ano e ela tinha que ser escrita à mão. Em sua última carta, ele mencionou a morte. Ele disse que se a morte viesse, eu deveria lembrar que ele me amava com todo o coração e não tinha arrependimentos. Acho que ele de alguma forma sabia que essa seria sua última carta. Eu ainda tenho essa carta. Ainda tenho um lugar para ele em meu coração. Ele não era apenas meu marido, ele também é o pai dos meus filhos. Como posso esquecê-lo assim? Não namorei por muito tempo, principalmente porque me concentrei em criar meus 2 filhos, mas também porque não encontrei ninguém que pudesse se comparar com meu marido. Conheci meu atual marido quando minha filha tinha 15 anos. Meu filho também tinha 18 anos e estava na faculdade. Ele é doce, gentil, engraçado e sempre tem uma perspectiva positiva sobre a vida. Depois de muito tempo, tive essa sensação de borboletas no estômago. Eu me apaixonei por ele. Nos casamos depois de namorar por 4 anos. Meu marido também é viúvo. Ele também tem filhos que são um pouco mais velhos do que meus filhos e saíram de casa cedo. Eu construí uma segunda casa com meu marido. Estou feliz. Eu amo esse homem e não quero nada além de desfrutar de sua companhia o máximo que puder. Mas ultimamente, tenho passado por algumas coisas pessoais com meu filho. E isso me fez sentir ainda mais falta do meu falecido marido. As coisas dele ainda estão na minha garagem. Eu não tive coragem de jogar tudo fora. Ainda tenho a câmera dele, o relógio de bolso, o cubo mágico que ele gostava de resolver, seus livros e, mais importante, suas cartas. Sinto tanto a falta dele. Mas às vezes sinto que estou sendo injusta com meu marido atual. Ele é um homem tão bom. Sinto que estou traindo ele. Eu sei que isso não é possível, mas ainda assim, tento ao máximo não pensar nele. Mas eu penso. É difícil não pensar. Estou traindo? Isso é normal? Não quero manter meu marido no escuro. Eu me importo com ele. Eu o respeito. Ele não merece uma esposa que trai. Atualização final. Olá pessoal, obrigado por me mostrarem muito amor e apoio. Estou realmente impressionada com isso. Faz um mês desde a minha última postagem. As coisas estão bem agora. Estarei dando atualizações sobre a postagem que fiz no subreddit casamento também. Bem, antes de mais nada, minha filha saiu da minha casa. Ela estava morando conosco junto com o noivo para juntar dinheiro para comprar uma casa própria. Estou feliz por ela. A casa parece vazia sem ela, mas vou superar isso. Sobre minha postagem no subreddit casamento, conversei com meu marido sobre meus sentimentos em relação ao meu falecido marido. Ele estava surpreendentemente bem. Ele me disse que entende que eu sinto falta dele. Às vezes, ele também sente falta da sua falecida esposa. Ele ainda mantém uma foto dela com ele. Eu não me importo. Ele ainda me disse que a dor que ambos passamos é algo que ninguém entenderia e ele não sente que eu estou traindo por sentir falta do meu marido morto. Ele era minha família e é normal sentir falta da família. Estou feliz por ter tido essa conversa com ele. Apaixonei-me ainda mais por ele. Ruth e John estão bem. Ela anunciou que estão esperando um filho juntos e Ruth me pediu para ser a madrinha. Estou realmente emocionada e feliz por eles, embora eu ainda não saiba se devo ser a madrinha de seu filho ou não. Agora para o meu filho, ele decidiu se separar de sua esposa. Acho que o casamento dele está com problemas e ele está tentando resolver sozinho. Ele está em terapia. Eu o apoio em sua jornada. As coisas entre minha neta e ele ainda estão um pouco azedas, mas estou ajudando como intermediário. Ele conversou com Ruth sobre a mudança na custódia, mas ela disse não porque, devido à forma como ele a tratou nos últimos anos, ela não confia nele. Eu sei que Bob está triste, mas garanti a ele que ele não deveria desistir agora. Ele ainda deve cumprir seu dever como pai. Ele conhece minha neta em minha casa. Agora eles estão brincando de cobras e escadas na minha sala. Meu filho tem realmente tentado ser uma versão melhor de si mesmo, e eu apoio isso. Espero que no futuro as coisas melhorem para ele. Muito obrigado por ajudar uma mãe aqui.
Eu sei que se eu tiver algum problema que não consigo resolver, sempre posso contar com as pessoas gentis do Reddit. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!